Agora a gente vai para um quadro muito interessante, muito bacana, tem sido a maior curtição aqui e eu vou trazer para vocês alguns indicativos aqui de veículos que passaram pela sua vida. Carros, meu querido Andrezinho, que está curtindo aqui o nosso programa, meu amigo André Melo, o famoso Docinho. Carros que passaram pela vida do brasileiro e de repente sumiram e você não sabe por onde anda. E se você sabe ou ainda esteja no mercado, vou falar um pouco da evolução desse carro. Isso porque é fundamental que você tenha a certeza. E eu quero começar, exatamente com o Volkswagen Fusca. Gente, o Fusca ele começou a ser produzido em 1950, tá certo? Que marcou realmente, o posicionamento do mercado como o carro mais popular da história brasileira, simples, robusto e, claro, econômico. Foi símbolo de várias gerações. A curiosidade maior que chegou a ser ressuscitado, no governo de Itamar Franco em 1993, exatamente por ordem do presidente. Então o Fusca é um carro que veio, fez a sua história, sumiu do mercado, mas até hoje, quem é que nunca teve um Fusquinha, não é verdade, gente? Outro produto que com certeza o pessoal da minha idade aí com 56 anos deve ter curtido bastante é o famoso Opala, que em 1968 marcou a sua história. Foi o primeiro carro de passeio da GM do Brasil, misturava luxo e esportividade. A curiosidade maior ele era muito usado por políticos e pela polícia na década de 80, porque político trazia aquela imponência, e a polícia pela robustez, e era um carro difícil de quebrar. Então o Opala também, ele foi lançado em 1968 e saiu de linha em 1992. Gente, outro carro que passou pela gente, que marcou muita era, cara, esse era fantástico, a Kombi. Quem é que não lembra de uma Kombi, né? Alguém aqui que está nos ouvindo aí pelo trânsito de Maceió já pegou uma carona numa Kombi, já deu uma passeada de Kombi, já viajou com a família com a Kombi? Pois é, gente, a Kombi foi lançada em 1957, exatamente, e ela saiu de linha em 2013. Ela marcou o mercado por ser versátil, e era usada como transporte escolar, ambulância, food truck e até mesmo como motorhome, Assim, a Kombi teve exatamente a sua maior curiosidade, a produção que só parou por causa das leis de segurança. Então, a partir do momento que a lei de segurança automotiva no Brasil exigiu os airbags e o freio ABS, que hoje é lei, todo carro tem que sair com ele, foi quando a Volkswagen deu a ré e disse: rapaz, aqui eu vou para outro projeto, mas eu vou abdicar de investir na Kombi. E em 2013 ela deixou de ser exatamente a garotinha, dos grandes empresários, principalmente as pessoas que faziam escolar, e saiu de linha. Então ela foi, a duração dela foi de 1957 até 2013, deixando um grande legado aí no mercado de automóveis, tá bom? Outro produto, daqui a pouquinho a gente vai para um cafezinho. Outro produto muito bacana que marcou história foi o Fiat Uno, que foi lançado em 1984, gente, e saiu de linha também, igual a Kombi, em 2013. E sabe por que ele marcou a sua história no mercado de automóveis? Exatamente por ser econômico, prático e com ótimo preço interno. O mercado aqui no Brasil realmente era muito bom, tá? Foi o ícone dos carros dos anos 90 e trazia assim a versão, no caso do Mille, um dos carros mais baratos do país por muitos anos. Eu me lembro, gente, que, por exemplo, a preço de hoje, um Uno Mille valia o quê? 35 mil. Então, assim, todo mundo corria exatamente para esse produto pela economicidade que ele tinha, tá certo? E fechando aqui o nosso momento curiosidade de hoje, para irmos para um cafezinho, eu fecho exatamente com um carro que não podia ver uma poça de água, que era o Chevette. Com certeza 1973 foi lançado no Brasil o Chevette, e que marcou o mercado exatamente por ser um compacto e também um carro extremamente confiável. Só não podia ver água, claro, Virou o primeiro carro de muita gente. Ora, dizem que era o Fusca, mas muitos diziam que era o Chevette. Então, assim, o Chevette era o primeiro carro do ser humano.
né, do cidadão brasileiro. E aí ficava a briga entre Chevette e o Fusca. Mas a grande curiosidade que a gente pode levar do Chevette é que ele teve tanto a versão sedã e já entrava também com a versão, o hatch, né? Quem lembra, né? E também a perua. Lembra do Chevette perua? E até a picape também, né? Picape Chevette também marcou época e é um carro que largou a gente em 1993, deixando grandes lembranças, tá bom?